Comecei a gravação então. Pessoal, aqui eu vou revisar o que a gente viu de bombeio centrífugo submerso, tá? A gente viu até a carta, né, de controle lá de potência de uma BCS. Mas eu vou adiantar aqui então, porque eu adicionei, depois eu vou até atualizar esses slides lá, tá? Então aqui, isso daqui, esse vídeo a gente já viu algumas vezes, tá? Mas vou aproveitar para atualizar o conteúdo também que está lá no Moodle. Então, o que difere esse sistema a BCS, da BCP e do bombeio mecânico é que o motor, ao invés da cabeça do poço, né, ao invés de fora do poço, ele está dentro do poço. E esse é o grande diferencial. E só por conta disso, ela já tem muito mais flexibilidade operacional de estar atuando em terra ou no mar, tá? Então, só aí ela já ganha vários aspectos, tá? Em relação ao bombeio mecânico e a, a BCP. Então, olha, é um cabo elétrico que vai pegar lá embaixo no motor, não é? Então, esse motor ele vai rotacionar uma haste, tá? Uma coluna de ferro aí, botando de modo bem simples. A segunda parte é o seal, né? Que é onde fica o lubrificante e onde ele tenta minimizar as trepidações que passam para a BCS. Depois o separador, depois a bomba propriamente dita, tá? O separador de gás, no caso. Ele joga o gás pelo espaço anular, só deixa passar aqui por dentro o óleo, tá? Então aqui é o sistema de BCS, né, com o impulsor e o difusor, tá? Então aqui já é o óleo chegando na superfície. Então isso daí é o Elder, foi uma empresa que eu já falei para vocês, que ela é conhecida aí, se eu não me engano, ela foi adquirida por outra. Isso daí a gente já viu características do BCS, tá? Ela já consegue tolerar aí poços desviados, aplicável com poços com alta razão água-óleo, também ela tolera bem isso, coisa que o BCP e o bombeiro mecânico não toleram. Então ela já tem mais algumas aplicações para campos mais recentes, né? A gente pode dizer também por uma questão temporal, né? Aqui no Brasil, principalmente, é, o bombeiro mecânico e o BCP eram muito utilizados porque a nossa indústria offshore ela foi dos anos 80 para cá que ela teve um crescimento exponencial, não é? Ela se consolidou aí nos anos 2000, né? E cada vez mais se consolidando o nosso offshore. Então, quando o offshore está se consolidando, quando a gente fala métodos de elevação artificial, lembrando a nível Brasil, né? A gente está falando de bombeio centrífugo submerso, o bombeio centrífugo submerso submarino e o gás lift, tá? Aí injeção de água e tal, mas elevação artificial, né? São esses dois. Aqui algumas limitações, a gente já viu também na outra aula. Esse gráfico é importante a gente entender porque isso daqui, ó, é IPR, é a curva de pressão disponível onde? No meio poroso, no reservatório, tá? Então começa no reservatório e acaba no poço. Essa interpretação gráfica. Já a TPR, ela começa no poço e acaba lá na superfície, no head, na cabeça do, do poço, tá? Então aqui é a curva de pressão necessária e aqui é a curva de pressão disponível. Esse delta, essa variação, é a potência requerida da bomba, tá? Isso tudo tem como a gente calcular. E esses gráficos também eles são gerados aí. Hoje em dia você tem até computador que consegue se acoplar na cabeça do poço e ele consegue estimar a curva de IPR e TPR, tá? Aqui está mostrando o que seria ela dentro do poço, né? Aqui a diferença de uma BCS e uma BCSS, a gente já viu isso, né? Então, como vocês podem ver aqui, ó, a árvore de Natal aqui no sistema BCS, ela está na plataforma, tá? Então, tem um tieback, tem um extensor do poço, que ele vai até a plataforma e pega lá. Lembrando que uma plataforma fixa aí, em média, 150, 200 metros, isso a nível de Brasil, tá? Considerando aqui o Atlântico Sul, né? A BCSS não, fica tudo lá embaixo. Então, como vocês podem ver, só o cabo elétrico, tá? A transmissão de energia elétrica descida aqui. Hoje em dia já tem tecnologia, já está se testando fazer tudo em subsea, né? Inclusive o processamento. A tendência futura da indústria do petróleo e gás é ela ficar totalmente submersa, né?
e essas empresas de petróleo na superfície, aerogeradores, né? A tendência da energia eólica é se tornar offshore, até por conta que ela também traz alguns prejuízos à energia eólica, principalmente quando você está em terra, né? Então, a produção de fazendas eólicas onshore, né? Ela é indicada assim para locações muito isoladas, onde não tem civilização. Mas quando você pega países assim menores ou estados menores, é difícil você encontrar uma área muito grande, plana, que tenha disponibilidade de vento, né, ao longo do ano, que pague o investimento. Isso também é outra coisa, né, que são os reservatórios eólicos, né, os reservatórios de vento. Qual é a frequência, a velocidade de vento ao longo do ano naquela região? Então não é qualquer região que vale a pena você botar uma fazenda eólica para gerar energia assim equiparável, né, ou próximo de uma hidrelétrica para abastecer cidades, né? A gente está falando assim de grandes conglomerados urbanos, né? Então a área necessária é muito maior do que uma hidrelétrica, é muito maior do que uma plataforma. Então o impacto ambiental que você vai ter nessa região também é relativamente grande. É menor do que o impacto comparado com a emissão de dióxido de carbono? Sim. É menor do que o impacto de uma hidrelétrica? Sim, é menor. Mas continua gerando impacto, tá? Tanto pela própria estrutura, né? Você tem minério de ferro ali que você tem que extrair e é bem finito, né? Aerogerador não dá em árvore. Então, eu estou vendo, né, a indústria eólica offshore está tendo um boom assim muito grande. Eu estava vendo alguns aerogeradores, foi construído o maior aerogerador do mundo offshore. Ele está entrando em operação agora, feita pela GE. E eu estava vendo lá, eles já estão no translado, vai ser implementado. Se eu não me engano, agora eu não lembro se é França ou Espanha, né? A Europa está muito preocupada, né, em atingir logo e fazer logo essa transição energética. Ao mesmo tempo também que eles estão muito inclinados a fazer prospecção mineral no mar, né? Eles sabem que os recursos dele são finitos, então é aquilo, né? A tendência do mercado de energia é ficar visível o que é a demanda imposta pela sociedade, que são aerogeradores e painéis solares, e vai ficar invisível a indústria do petróleo e a indústria da mineração, né? Ela não vai ser mais visível a olho nu, a tendência é ficar tudo submarino, né? Até politicamente, socialmente é mais aceito, né? Então que os olhos não veem, não é? Então é uma tendência aí do mercado de energia e está se consolidando e se concretizando cada vez mais. A tecnologia já existe, né, de mineração e exploração de petróleo no fundo do mar, ela só não é economicamente viável, ainda não se paga, mas a nível experimental já existe iniciativas que estão sendo testadas. Aqui um outro vídeo também mostrando o motor, aqui o cabeamento, isso daqui dá o detalhe de como é feito a cintagem do cabo aqui na bomba, né? Cintagem vem de cinto mesmo ali, de você acoplar e amarrar, né, esse cabo elétrico que está vindo lá da superfície. Agora vocês imaginem aqui, esse cabo elétrico descendo aqui e subindo aqui gás, né, em contato direto com ele, né? Então esse cabo ele tem que ser muito bem vedado, tá, gente? Porque ali no menor erro você pode ter um blowout do poço, tá? Então é muito importante, é no detalhe. Então aqui está mostrando o lubrificante, tá? O seal aqui, fazendo esse arrefecimento do sistema. Aqui a admissão, o separador, tá vendo? Então tem duas fases aqui, o separador e o gás sendo separado. O gás subindo aqui pelo espaço anular. E aqui o impulsor e o difusor da bomba. Então esse vídeo também a gente já viu, estou passando aqui só para a gente relembrar, para a gente já concluir a BCS hoje. Então aqui mostra também quando você vê que você tem essas diferenças, né, de topografia aqui da bomba e do cabo, que o cabo tem que acompanhar. Então seguindo aqui. Daqui a gente já viu também uma visão geral, transformador, quadro de comandos, caixa de ventilação, né, que ela está justamente succionando esse gás aí para não deixar vestígios.
Mas aí depende da quantidade de gás. Se a quantidade de gás for relevante, vale a pena direcionar aquilo, talvez aí para um motor a gás, né, que está gerando energia elétrica, alguma coisa do tipo. Mas a visão geral da BCS é isso daí. Aqui algumas partes da bomba e que a gente viu. Isso daqui é a parte que a gente não viu. Eu achei aqui um material interessante que eu tinha corporativo, tá? De treinamento interno de empresa. Aí eu peguei aqui e trouxe para a gente se aprofundar. Então, cada estágio da bomba, como eu falei para vocês, né? Isso daqui é um estágio. Então, ele é formado por um impulsor, que é a parte que vai rodar, tá? Esse eixo está ligado lá ao motor. Então, o motor faz o eixo girar. Esse eixo girando, ele vai gerar o impulsor. O impulsor girando, ele vai dar energia cinética a esse fluido que está nesse estágio e passar para o próximo estágio. O difusor é a parte estática, é a parte que fica parada da bomba, tá? Então, o impulsor, ali como o próprio nome diz, ele vai impulsionar o fluido para o estágio subsequente, tá? E o difusor é a parede, é onde o fluido ele vai ter o impulsor, vai dar energia ao fluido contra o difusor e isso vai fazer com que ocorra um movimento ascendente, né? É daí o nome bomba de deslocamento positivo, tá? Então, um estágio é composto de um impulsor e um difusor. Difusor é a parte estática, impulsor é a parte que rotaciona junto com o eixo, tá? Então, o fluido entra no impulsor através de uma abertura interna, perto do eixo, e fora o diâmetro externo do impulsor. O objetivo dele é dar energia cinética potencial ao fluido. O difusor direciona o fluido para o impulsor subsequente, né? Transforma energia cinética em energia potencial. Então aqui a gente vai ver alguns outros aspectos. Então aqui está mostrando o difusor, tá? Ele está cortado aqui para que vocês vejam aqui esse espaço central onde entra o eixo, tá? Então o fluido vai se chocar contra a parede desse difusor, tá? E aqui está mostrando aqui o resumo como isso tudo que eu falei para vocês. Aqui, ó, o impulsor, tá vendo? Aqui, como vocês podem ver, isso pode mudar um pouco o nome, né? Igual aqui eu estava falando o difusor e o impulsor. Aqui eles podem chamar, às vezes, também de impelidor, tá vendo? Então, aí depende da literatura, tá? Eu botei até os dois nomes aqui para a gente saber do que se trata. Então, o difusor vai ser sempre difusor. O impulsor, ele pode ser tratado também como impelidor, tá? Mas é a mesma coisa, tá? Aí é só a nomenclatura que muda. Então, é só lembrar, se vocês souberem que o difusor é a parte que fica estática, se aparecer impulsor ou impelidor, vocês vão saber que é a parte que vai estar rotacionando. Então aqui é uma parte textual e ilustrando isso tudo que eu expliquei. Aqui, tá vendo? Então são várias cavidades. Aqui, ó, tá vendo como a gente pode ver? Elas acopladas uma na outra. Aqui, tá vendo? O difusor e o impulsor já casados, né? Integrados aqui, cortados para vocês entenderem como é que é a espessura dele, vocês conseguirem visualizar em escala, né, do que se trata essa bomba. Então aqui, ó, alguns tipos de projeto, como vocês podem ver, a gente vai ver ali que são os tipos de impulsores, né, que eles têm diferentes tamanhos, diferentes espessuras, e vai depender, né, do tipo de projeto, vai depender muito do tipo de fluido, do ângulo do poço, então da disponibilidade de bombas no mercado, da vazão do poço, da quantidade de H2S, são até coisas que não estão sendo ditas aqui no slide, mas são vários aspectos que tem que ser levado em consideração. Então, vamos lá, tá vendo um ângulo perto de 45 graus e, consequentemente, são geralmente encontrados nas bombas para altas taxas de fluxo, tá? Então, esse tipo de geometria, né? Repare aqui que a gente tem diferentes tipos de geometria, que vai aparecer um pouco mais aqui na frente. Acho que já está até falando, diferença entre dois tipos de projeto descrito pelos ângulos dos vasos do impelidor, quantidade, formato, tá. Aí vem o de fluxo misto, que é esse daqui, com ângulo perto de 45 graus. E o de fluxo radial, que apresenta os vasos com ângulos de quase 90 graus. Então reparem aqui, tá vendo? Ó? É essa angulação que ele está falando aqui, ó. Esse ângulo aqui, quase 45 graus.
Agora aqui, ó, reparem, ele bate e vai. Então 90 graus, tá? Então isso daqui é um fluxo radial, ângulo de 90 graus. O fluido ele entra aqui, tá? E ele é jogado contra o difusor num ângulo de 90 graus. São geralmente encontrados em bombas com baixa taxa de fluxo, tá? Então você tem baixa taxa de fluxo, você tem que acentuar o ganho de angulação para poder compensar essa necessidade energética. Aqui, ó, um impelidor, alta taxa de fluxo, ou seja, você já tem um poço com uma energia considerável, com uma vazão considerável, você não precisa de tanto ângulo, ele não precisa de receber tanta energia cinética por parte da bomba, tá? Então, uma bomba com impelidor de fluxo misto, né, com ângulo de 45 graus, já é suficiente. Então aqui entrando um pouco mais no detalhe, né, como vocês podem ver aqui já um desenho dele mostrando a seção do impulsor aqui de fluxo radial, com baixa vazão. Isso daí. Peraí. Então, olha, movimento rotatório radial para fora do impulsor, tangencial em direção ao diâmetro do impulsor, resultante direciona o fluido. Então, justamente, vocês veem que ele tem aqui, o fluido é admitido, ele sai, mas tem um leve ganho de ângulo aqui, né? Ascendente, justamente para você direcionar esse fluido. Imagina aqui que isso daqui fosse inverso, então você ia estar fornecendo energia para o sentido contrário, né? Seria uma bomba de deslocamento negativo, tá? E aqui o difusor também mostrando ele no corte e mais alguns detalhes, mas tudo que a gente já falou, né? Converte energia de alta velocidade e baixa pressão em energia de baixa velocidade e alta pressão. Então aqui está a diferença do estágio da bomba. Então ele pode ser dividido em fluxo radial e fluxo misto. Então basicamente aqui, ó, a gente consegue formar um ângulo de 90 graus, tá? Embora o fluido ele tenha um leve direcionamento, e aqui não, fluxo misto, tá? Para poços de alta vazão, 45 graus, tá bom? Então ficou claro essa parte aqui, a nível de geometria do impulsor, né? Que acaba sendo o estágio da bomba, né? Porque o impelidor tem que se adaptar. Então aqui, olha, algumas possibilidades de impulsores, né, ou impelidores, como eu estava falando lá, de fluxo radial e de fluxo misto. Como vocês podem ver aqui, ó, olha a abertura, né? Então aqui ela é bem fininha, aqui ela é um pouco maior, e aqui ela vai aumentando, tá vendo? São duas possibilidades. Então, de novo, é tecnologia de bombeio, né? Então ela vai avançando bastante. A BCS, por que eu estou falando bastante da BCS? A BCS ela é sempre foco de estudo e de melhoramento, justamente por ela estar sempre associada a campos com alta taxa de produtividade, logo alta taxa de rentabilidade, não é? Ontem mesmo, né, uma amiga minha, ela fez o doutorado na UFRJ. Ela fez até graduação em Química Enceropédica na Rural, né? Fez se não me engano, a graduação e o mestrado na Rural, o doutorado na UFRJ, mas a gente se conheceu lá em Lisboa, que ela fez parte do doutorado dela lá em Lisboa. Agora ela está vindo para o pós-doutorado dela aqui na Unicamp, e justamente na parte de bombeio centrífugo submerso, tá? Só que a parte dela é justamente para ver a formação de emulsão, né? Resumidamente, emulsão você já deve ter ouvido falar aí nas outras disciplinas, se eu não me engano, da disciplina da Josineira, de processamento de fluido, mas é aquela fase que não é nem água nem gás, ela forma uma espuma, é uma fase indefinida, e aquilo dali atrapalha muito a produção por conta da densidade. Imagina, você tem como, de certa forma, aferir a densidade do gás. E aferir a densidade do óleo de acordo com o grau API, de acordo com o que predomina naquele gás. Se é metano, butano, seja lá o que for. Tá? Então você tem uma noção. Já a emulsão não, é uma fase indefinida e vai depender muito da RGL, da proporção de gás e de água e de óleo que a gente tem ali. Então isso, quando você tem uma formação de uma... E a emulsão ela é muito rápida, né? Ela se forma muito rápida.
Então, quando você começa a ter um volume de emulsão crescente ali, o que, que acontece? Aquela bomba ela vai ter um RPM para determinada densidade. Quando a densidade diminui, o RPM sobe e você pode superaquecer a sua bomba devido ao aumento da rotação e queimar e perder a sua bomba. Né? Você vai perder a bomba, ela pode queimar e com isso você vai ter que parar a produção. Então, paradas operacionais não são interessantes. Você bota em risco tudo. Não só a questão financeira, mas a questão de segurança, segurança dos funcionários, segurança ambiental, tá? Então, por isso que é importante saber. Então, o pós-doutorado dela é justamente um pós-doutorado profissional, é uma encomenda de empresa para resolver um problema que está acontecendo real, né? Então, tanto que eles deram, tem um laboratório prático para que isso aconteça na prática, em escala laboratorial, mas em escala numérica também. Por que eu estou falando isso? Para vocês verem, ela fez engenharia química e acaba que hoje em dia ela trabalha com meio acadêmico, né? Então, é uma área a ser seguida também, não é? Não necessariamente vocês, com a graduação, vocês podem ir para a indústria, vocês podem ir para o meio acadêmico, mas no meio acadêmico vocês podem ir só para pesquisa, trabalhar só com pesquisa, né? Às vezes desvinculado de uma faculdade, por exemplo, de uma universidade, ou ser professor, né? Mas, por exemplo, a Unicamp, né, a USP, a UFRJ, ela tem pesquisadores que vocês fazem concurso para ser pesquisador. A UENF também, por exemplo, tem concurso para ser só pesquisador. Você não dá aula, você só pesquisa, não é? E eu estou falando isso porque é uma possibilidade de carreira, os salários são interessantes, né? Dependendo do pós-doc aí, gira, dependendo do contrato, tem contratos aí que giram em torno de 4, 5 mil por mês. É um trabalho que dá para você fazer remotamente, dependendo da área. E você pode seguir toda uma carreira, já começar para quem já fez iniciação científica aí no IFE, pode dar continuidade na graduação, com bolsas de iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doc. Eu tenho amigos aí que faz isso, faz pós-doc, vai emendando pós-doc e atrás de pós-doc. Tem vários pós-doutorados e acaba que usa isso como se fossem empregos, né? E bem remunerados, vivem bem, mas tem que ter uma certa disponibilidade, tem que ter aptidão, né, também. Mas estou falando isso porque por um acaso casou, né? Essa coincidência aí. Aqui uma breve matemática simples aí de como é feito o cálculo da altura total, né? O que é levado em consideração, né? Então, a altura total necessária para bombear a capacidade desejada do fluido. Essa altura refere-se aos pés ou metros, né, do líquido bombeado e é dado pela soma do aumento líquido do poço, da perda de carga de atrito no tubo e a pressão de descarga na cabeça do poço. Então, aí é uma fórmula simples, onde HD é a distância vertical em pés ou metros entre o poço e o nível estimado de produção. FT, no caso, é em pés, né, a coluna requerida para superar a perda por atrito da tubulação. Quando eu falo coluna, é coluna hidrostática. Olha o Iago falando ali, estudar para o resto da vida, delícia. Iago, vou confessar, na idade de vocês eu também falava, nossa, não vejo a hora de parar de estudar e trabalhar, né? Na época de vocês eu queria trabalhar em banco, né? E olha onde eu estou. Mas estou satisfeito, né? Hoje em dia aprendi a gostar, né? Me descobri dentro da docência e agora dentro da pesquisa. São áreas que eu adoro, não é? Então, mais do que petróleo, eu estou lidando com tecnologia, né? Com machine learning, deep learning, algoritmos de otimização, né? Então, essa parte computacional, de vanguarda tecnológica, do que se trata o meu doutorado, que requer você estar sempre estudando, hoje em dia para mim virou hobby, né? Mas sim, na idade de vocês também eu não via isso como uma possibilidade, mas vamos lá, acontece, tá? Ainda mais agora, como a economia está mudando, gente, na minha época era outra economia, né? Hoje em dia, se você for falar do mundo há 10 anos atrás e hoje, imagina como é que vai estar aqui há 10 anos. Vocês acham que vai estar mais tecnológico ou menos tecnológico? Você acha que a capacidade de vocês de aprender vai ter que estar mais apurada ou menos apurada? A capacidade, a curva de aprendizagem de vocês,
não é? Então, olha o tanto que vocês tiveram que se adaptar tecnicamente, tecnologicamente, para se manter estudando nesse último ano. Como vocês acham que vai estar as novas ferramentas educacionais e as empresas, né? A tendência dos algoritmos, da mecanização, a tendência é essa, gente. É eliminar o middleman, né? Aquele cara ali do meio. Cada vez mais as empresas estão mais interessadas em vender diretamente para o consumidor final. Cada vez menos elas querem franqueados, aqueles caras ali do meio, né? Elas querem tratar diretamente com o cliente. Para isso elas precisam do quê? De automatização de processo, né? E automatização de processo precisa estar sempre trabalhando com vanguarda tecnológica. Então, enfim, isso para essas empresas que são mais impactadas, né? Lógico que você tem outros mercados que são mais tradicionais aí, que não precisa estar tão antenado em vanguarda tecnológica. Então aqui um resumo ilustrativo da Total Dynamic Head, tá? Lembrando que head é justamente isso daqui, tá? A minha bomba, ela vai estar pegando fluido da onde e vai levando até onde. Então esse é o head, né? Então a coluna aí. A pressão necessária para superar a pressão da linha de fluxo, enfim, isso daqui é só uma ilustração do que eu já falei para vocês. E aqui falando a quantidade de estágios, né? Então aqui uma bomba, dimensionamento de uma bomba, como a gente pode dimensionar. Então aqui, ó, aqui repare que está sem o difusor, né? Aqui só tem o eixo e o impulsor, né? O impelidor, como preferirem. Então um estágio, um fluxo aí de 4.000 barris por dia, com uma profundidade de 2,1 metros, né? Então, ou seja, muito raso esse poço aí. Se bobear, aí tem poço artesiano aí na casa de vocês aí, que é mais fundo do que isso, tá? Então não é à toa que normalmente uma bomba doméstica, caseira, ela só tem um estágio, ela só precisa disso daqui mesmo. Daqui é uma bomba, a BCS é isso, simplificando, é como se fosse aquela bomba d'água que a gente tem em casa, tá? Alguns têm, né? Nem todo lugar é necessário. Então, olha aqui, para manter o mesmo fluxo, né? Tá vendo aqui, ó, a mesma vazão de 4.000 barris por dia. Agora, com uma cabeça uma cabeça do poço que está a 24,3 metros de distância dos meus dois estágios, né? É isso daqui que eu preciso para bombear. Repare que dobrou a profundidade. Para manter a capacidade volumétrica, eu tive que aumentar o número de estágios, tá? Dica aí, se liguem nessa ilustração. Então, o que está acontecendo aqui? Então, para manter a capacidade volumétrica, eu tive que incluir um estágio aí, no caso, quando foi dobrado a profundidade. E aqui, depois, com 3 estágios, já 48,6 metros, tá? De head, de diferença, ou seja, da onde estão esse estágio mais profundo até a cabeça do poço, né? Então dá um total de 48,6 metros, desse daqui, da base desse estágio, mais ao fundo, até a cabeça, para manter essa vazão, tá? Então 3 estágios. Então aqui é só para fins ilustrativos, é claro que a gente tem que levar em consideração como eu falei para você, a RAO, a RGL, né, a quantidade de gás, óleo, enfim. Outros aspectos têm que ser levados em consideração. Mas daqui já cabe muito bem, já ilustra muito bem o que a gente precisa. Curva da bomba, isso daqui a gente viu, no outro slide eu expliquei bem, na outra aula, quer dizer, está gravado, então vocês podem recorrer lá a esse material. A gente parou outra aula aqui, né, sendo que não tinha esses slides, né, já incluí conteúdo aqui para vocês. Vou atualizar lá os slides também lá no Moodle. Então, isso daqui a gente viu aqui o down thrust e o up thrust, é basicamente o impelidor, né, o impulsor, encostando no topo ou na base do difusor. O que a gente quer é que ele tenha um free floating, né, ou seja, que ele fique flutuando livremente. Então, o impelidor flutuando livremente é o objetivo por exemplo, de um operador, de um gerente de bombeio centrífugo submerso, tá? Então, é isso que ele quer estar gerenciando isso. Como que eu consigo identificar? Com RPM, tá?
Então, imagina, uma coisa é você estar com uma moto, por exemplo, você está acelerando uma moto onde o motor ou a roda não está tendo atrito com o chão, tá? Então você vai ter um RPM maior. Então se você mantiver aquela velocidade, aquele RPM ali da moto e agora botar em atrito, né? Você vai diminuir, tá? Por conta do torque, por conta do atrito e da fricção. A mesma coisa aqui, tá? Então se eu consigo identificar que eu tenho, você faz um teste de free floating do impelidor já passando fluido em laboratório. Então você sabe qual é a RPM esperado. Então a partir do momento que eu tenho um up thrust ou um down thrust, né, ou seja, um contato impulsor e impelidor, o RPM vai diminuir, tá? Por conta do atrito. Então aí vai depender da característica do seu impelidor, né, se ele é radial ou ele é misto, enfim. Agora falando aqui da admissão da bomba, só algumas ilustrações. O separador de fundo de gás é aquilo que eu falei para vocês, aquela ilustração representou bem. Ele pode ser composto por dois tipos de pás, né? Essa pás helicoidal, né, no estilo parafuso sem fim, ele tem um primeiro choque ali, separador de gás, depois ele tem uma de mixer de pá, não é? Que então ele vai fazer em outro sentido. Então com isso, por atrito, você consegue fazer essa separação, tá? Então, primeiro por pás helicoidais e depois por pás aí, que vão estar na perpendicular ao fluido. E algumas características aqui, características médias, tá, gente? E daí vai depender. Um motor de 60 Hz, ele vai ter aí 3.500 RPM, né, de característica. A potência até 1.500 cavalos de força, né, horsepower, HP. A voltagem, né, de 230 volts a 5.000 volts. Lembrando que a cada metro de cabo você vai perdendo uma capacidade. Então você começa com uma voltagem no head muito maior do que aquela que chega na bomba, né? Muito maior não, só maior, né? E conforme você vai descendo, se aprofundando, você vai perdendo voltagem. É por isso que, por exemplo, na música aqui, quando eu estou ligando meu amplificador, meus pedais, o meu instrumento, e normalmente quando eu ia tocar em alguns bares, alguma coisa do tipo, eu evitava extensão, né? Porque quanto maior a extensão você tiver, maior a perda de eletricidade e mais ruído ela gerava no meu amplificador. Então, às vezes, eu não estava fazendo nada, eu não estava tocando e o meu amplificador estava ruidoso, né? E ninguém quer ouvir uma banda que parada ela já gera um ruído inconveniente, tá? Então, isso eu sei por conta da extensão. É lógico que a gente pode usar pequenas extensões, é o ideal, tá? O contato direto com a tomada é ainda melhor, tá? Então, quando a gente está falando de equipamentos de alta performance, seja engenharia de som, ou qualquer coisa que tenha a eletricidade como mecanismo aí de start, né? Você precisa ter esse cuidado, tá? E eu até então, eu comecei a me ligar um pouco mais nisso quando eu estava tratando mais diretamente aqui no meu mestrado. Eu já tinha que ligar, eu já tinha que ficar mais atento por conta disso, porque era um mestrado em laboratório, né? Aí eu tinha que ficar um pouco mais atento, gerenciando a prensa hidráulica e tal. Aí acabou que essa atenção, esse olhar que eu tive lá no mestrado, acabou, eu ainda tocava, né, como músico, aí eu acabei trazendo um pouco para a música, consegui corrigir várias coisas, né? Principalmente quando você está em estúdio gravando, você tem que ter muito cuidado com a gestão da eletricidade. E depois aqui no doutorado. Protetor do motor é aquilo que eu estava falando para vocês, né? Então, essas duas principais funções: promover a expansão do óleo e equalizar pressões do fluido produzido, tá? Então, essas são as duas principais. As outras são mais mecânicas, tá? Eu não vou entrar tanto porque eu queria mostrar um outro vídeo aqui para vocês que ele dura os tempos que a gente tem de aula. Então, protetor aqui, ó. Daqui como é que fica a bomba, aquela que eu mostrei para vocês, né? O do radial, tá? Que tem 90 graus de angulação. O misto, de fluxo misto, tem 45 graus de ângulo aqui do impelidor. Reparem, o tamanho do estágio é diferente, tá vendo, gente?
Aqui o separador, tá vendo? Então essa pá helicoidal e essa outra pá aqui, ó, que ela tá perpendicular ao fluxo. Aqui é onde fica o lubrificante, tá? Aquela parte das trepidações e do lubrificante. O motor, tá? Que vai receber o cabo elétrico aqui, que vai fazer esse eixo central girar, tá? E aqui são alguns sensores que vai depender. Tem bombas mais antigas, tem, mas as mais normais, as mais antigas podem não ter, mas as mais atuais têm. Que é a parte de eletricidade, tá? Ela tem sensores aí mais modernos e você consegue fazer um monitoramento assim full time. Aqui o cabo elétrico, tá? Então o cabo elétrico tem um cabo chato e o cabo redondo. Vai depender da disponibilidade de espaço que você tem no seu poço, do diâmetro dele, tá? Então, da quantidade de gás, enfim, são vários aspectos. Normalmente se usa o cabo chato, tá? Porque naquilo, se tiver sobrando espaço, ele cabe, se tiver faltando, ele cabe também. Já o redondo, não. O redondo, se tiver, dependendo com restrições de espaço ali no caso, principalmente o espaço anular, você não vai conseguir descer o cabo redondo, tá? Então você tem que lembrar que depois você vai ter que fazer a cintagem, né? Você vai ter que amarrar ele na coluna. Aqui, ó, essa daqui que eu estava tentando lembrar, que a queda de voltagem deve ser inferior a 30 volts a cada 1000 pés, ou 10 volts a cada 100 pés, tá? Então isso daqui é a perda de voltagem que você tem por metros, tá? Então você tem que corrigir esse ΔV, ou seja, essa variação de voltagem também para a temperatura. Então verificar a temperatura, fluidos corrosivos, pressão, presença de gás, espaço em revestimento. Enfim, esse dimensionamento do cabo elétrico aqui é o coração do sistema, tá? Então isso daqui não pode ter erro, tá? Então tão básico e direto, ele não pode ter erro. Aqui que é a cintagem, tá vendo? Isso daqui que é a cintagem, ó. Ela foi amarrada na bomba, tá? Então aqui o cabo, conexão sendo feita, aqui por plug e por fita, tá? Essa por plug aqui é bem mais prática, como vocês podem ver, parece que você está ligando uma tomada. Vai depender também, principalmente quando você tem pouco gás, aí é mais tranquilo fazer. Agora, quando você tem muito gás, daqui também para o redondo, daqui para o chato, vai depender das disponibilidades do fabricante, da tecnologia, enfim. Mas as duas possibilidades são essas, a conexão do cabo no motor. Tá, aqui equipamento de superfície, transformador, tá, isso aqui a gente já falou, quadro de comandos. Eu vou deixar isso daqui, que como é mais escrito, eu vou deixar para outra aula. Mas eu agora, para finalizar a aula de hoje, passar esse videozinho aqui que mostra na prática a instalação de uma BCS, tá? Então aqui é cabo a cabo, é um videozinho de 15 minutos, vou estourar 5 minutos aí da aula. Então aqui, ó, daqui é a bomba vem dentro desse case, tá vendo? Então aqui antes do transporte, o número de série da bomba é verificado. Aqui é na Tailândia, é um poço na Tailândia que foi implementado. Aqui é a expansão do óleo que está preenchendo aquela parte do seal, né, do lubrificante. Então você tem que ver se aquele óleo ele não está velho, se ele não passou da validade. Então você está inspecionando, aplicando graxa na rosca, né, do seal. Aí ele está preparando o tube hanging. O tube hanging é justamente o que vai ficar na cabeça do poço e que vai suportar toda a bomba, tá? Então imagine, ele vai ficar lá na cabeça do poço, ele vai ficar amarrado ali, muitas das vezes até cimentado, acoplado, e é ele que vai segurar todo o peso da coluna, tá? Então é como se fosse a base do suporte do peso. Então por isso que é importante o tube hanger ser verificado ali. Ali está colocando o O-ring. O O-ring, eu não sei se vocês já viram, por exemplo, no chuveiro elétrico, aquela borrachinha de vedação, tá? Inspecionando os produtos químicos ali, também que podem ser descidos. Ali o TBHG é o tube hanger, tá? É a abreviação. Então ele está verificando, você vê que isso tudo ali fora do poço, tá? Então ali já está conectando o tube hanger a toda a outra parte da bomba, né? Ou a primeira parte dela ali da coluna de produção.
Ali, repare como a tubulação, né, quando ela é grande, ela ganha ângulo. Aqui está fazendo briefing de segurança com a equipe. Pessoal, a instalação de uma bomba leva dias, você vê que já anoiteceu, né? Então, às vezes troca o turno, trocam de pessoas, também é importante você deixar todo o processo registrado, como se fosse um diário de bordo. Aqui, ó, já tem ali o guindaste já descendo a bomba. Aqui eu já estou como se fosse a mesa rotativa, né? Então imagina aqui, mas aqui não para perfurar, para completar. Então ela está ali com o colar de segurança. Aqui vai ser, ó, injetado o fluido dielétrico, né? Justamente um fluido que ele não conduz a eletricidade para evitar possíveis danos. Tem que ser bombeado lentamente, senão vai dar bolha, tá? Aí você está descendo o motor da bomba, a primeira parte da bomba, tá? Então está acoplando ali agora aquele seal na bomba. Então a bomba está encaixada ali na cabeça do poço. Agora ele está botando o seal, que é aquela parte que vai ficar o lubrificante, tá? O anel de vedação tem que estar extremamente limpo, zerado de sujeira, tá? Colocando ali, repare que é numa seção flangeada. Isso daqui que é um flange, tá vendo? Depois você vai descer o parafuso, porca em cima, porca embaixo e vai conectar. Então aqui é o motor da BCS e aqui é o seal. Colar de segurança, repare que eles botam pano, tem que ser uma operação muito limpa, extremamente limpa, tá? Para você implementar. Ali ele já está colocando ali as roscas, tá vendo? E é manualmente. Gente, tem uma pressão pré-estabelecida que você tem que colocar. Depois ele vai até conferir ali, ó. Olha lá, 32 libras por pés. Então é calculado o torque, né? A força que você está botando no parafuso. Senão você pode comprometer também a bomba. Tá tirando o colar de segurança. Então olha só, tá o motor da bomba e o seal, lubrificante, tá? Ali ele está removendo o plug de drenagem do fluido, tá? De preenchimento, porque essa bomba ela nunca pode estar vazia. Depois você vai ver que eles vão botar isso daí para rodar esse fluido. Vai descer tudo. Então, ó, motor da bomba, que vai fazer tudo girar, e o seal, que é onde fica o lubrificante, né? Conectando ali agora, ó, injetar fluido. Então, vou preencher tudo com fluido agora, ó, lentamente. Você tem um ritmo certo para botando fluido para não dar bolha, para não dar ar, tá bom? Então, ó, aí vai preenchendo até chegar ali no topo. Você começa preenchendo por baixo, tá? Ali que está injetando por baixo e vai preenchendo até começar a vazar lá em cima, que é por aqui, ó. Começou a vazar em cima um pouco, ele vai lá e fecha. Ele já sabe que preencheu, está totalmente preenchido por lubrificante, tá? Fechou ali, não precisa mais. Então, fechou a porta de drenagem inferior e superior, sendo que a inferior é para injetar o lubrificante, a superior é para conferir se o lubrificante chegou até lá. Agora eu já posso descer o seal, né? Então, qual a próxima seção que vai vir? Vai ser a parte do separador de gás. Então, bomba, seal e o separador de gás. Aí está fazendo conexão de outra câmara, né, que é justamente para poder receber. Repare que aqui, ó, tem um protetor, uma seção flangeada ali protegendo o topo do seal. De novo, lentamente bombeando óleo, né? Você fala, pô, Luan, mas por que duas vezes? Porque ele preencheu, ele separou por partes, para não ter que preencher tudo e ter uma coluna de fluidos preenchida de uma vez só. Ele fez isso em duas partes. Removeu lá o flange de protetor, de novo, bombeando mais óleo. Então, a segunda parte de preenchimento de fluido. Olha lá, o óleo preenchendo, tá vendo que ele é bem transparente, né? Esse óleo lubrificante chegou aqui. Beleza, agora sim o seal tá até o topo com fluido. Começou a derramar um pouco, parou, tá? Reparem a lentidão que é feito o processo, tá? Então, porque ele tem que ser feito no detalhe mesmo. Então aqui o Shaft Connector, né, é uma unidade de acoplamento. É como se fosse um T, é um adaptador, né? Ele vai conseguir adaptar ali o separador de gás ao eixo central que está sendo rotacionado pelo motor. Então aquilo dele é um adaptador, tá? Então o adaptador foi conectado para a conexão do eixo, tá? Para essa rotação que é emitida pelo motor,
que é gerada pelo motor, né, passar para o separador. Então ele conectou, e aqui eles elevaram um pouco e toma ali mais lubrificante, tá? De novo. Reparem que é importante você, o fluido também, ele vai isolar eletricamente a bomba, tá, gente? Lembrando que é uma bomba elétrica que está dentro, bombeando um fluido altamente inflamável, tá? Então você ter um lubrificante que não conduz a eletricidade, né, é muito importante. Aqui está fazendo a bandagem, né, que seria justamente a cintagem aí, desse sistema helicoidal que está descendo produto químico, tá? Esses produtos químicos, ele é feito principalmente para futuras intervenções, manutenções no poço. Ele é descido ali para você ter um acesso e depois de gestão de manutenção preventiva da bomba. Cintagem, tá vendo lá? Agora eu estou conectando o cabo elétrico ali. Instalação do cabo elétrico. Repare que já está... Provavelmente daí é trabalho às vezes madrugada fora, né? Muitas das vezes. O trabalho não pode parar. A equipe troca, mas o trabalho não para. Então aqui, ó, tô conferindo de novo, né? Lubrificação, aqui conectando o head. O head depois a gente vai ver um pouco mais ali à frente. Conectando, seção flangeada do head. Descendo no poço. Aqui é o protetor de cabo da bomba, instalação do protetor de cabo da bomba. Continua descendo a bomba do poço. Repare que sempre é um processo lento. Aqui é o processo de cintagem, tá vendo? Você desce ali um alumínio, depois você quebra aqui. Você bota ali e prende ele para não soltar. O cabo o elétrico não ficar solto. Como vocês podem ver, ele está descendo pelo lado de fora da bomba. Olha aqui, ele está preparando, está testando o cabo, tá? Então está botando ali um fluido lubrificante ou até mesmo WD. É um teste de resistividade para checar o isolamento a cada 10 conexões de cabo. Então, a cada 10 dobrinhas ali, você vai verificando se o cabo está isolado. Tá? Então, você vai passando energia pelo cabo e você vê do lado de fora se essa energia está chegando ali. Não pode estar chegando. Tá? Ou seja, a eletricidade está passando por dentro do cabo, ela tem que estar totalmente isolada e não pode estar chegando naquela armadura externa do cabo. E isso você usa o multímetro e vai verificando a cada 10 dobras ali. Então esse daqui, ó, já é o engenheiro elétrico e pelo visto aqui já amanheceu, né? Já está no segundo dia de operação. Aqui agora vai testando a injeção de produto químico a cada 10 conexões também. A pressão não pode mudar, ela tem que ser a mesma. Ele vai descendo ali. E olha que eu nem cheguei na bomba ainda, gente. Tá, a BCS, né? O impulsor e o difusor. Então primeiro ele está descendo várias colunas de conexões. Ó lá. O controle tem que ser muito rígido, justamente por conta da troca de equipe. Tá? Aqui fazendo mais conexões. Aqui ele lembra do Iron Rod, né, que eu mostrei para vocês lá no segundo ano. Estou descendo a conexão. O tube hanger é justamente aquilo que vai suportar, como eu falei para vocês, todo o peso do sistema de BCS. Aqui no final, quando o cabo a bomba já está instalada lá, o cabo ele é cortado, você viu que ele é no serrote mesmo, né? Para você poder gerar energia elétrica aqui na superfície. Aqui fechando a linha de injeção de produtos químicos. Você vê que ela é sempre descida de forma helicoidal. Cortando essa linha.
Aqui a cintagem, tá vendo? Daqui é produto químico que é descido, conectado, sendo cintado para descer, para poder fazer, por exemplo, eventuais trocas de fluido lubrificante. Se você tiver uma parafinização de óleo lá no fundo também, você pode descer produtos químicos por ali. Então aqui você já está, você cortou o cabo e está colocando o conector, tá vendo? Fazendo, é como se fosse fazendo a tomada, né? Digamos assim. Fazendo teste de resistividade. É o Pigtails Connector. Oi? Sim, sim, já tô acabando aqui, você tem que ir para a próxima aula, né? Então, olha, deixa eu ver o que mais. É isso, aí depois faz teste de pressão e pronto. Instalada a BCS, tá bom? Desculpa aí, pessoal, estourei um pouco tempo, mas é isso. Não esqueça lá de marcar a presença. Deixa eu parar de gravar aqui.